Oi gente, tudo bem? Eu vim aqui conversar um pouco com vocês. Andei postando alguns vídeos no canal, mas não tem muito a ver com o segmento. Por mais que eu falei que o canal tem um foco mais aberto, não tem um segmento em si, tem um tema que chama mais atenção no canal. E eu percebi que eu tô em falta um pouco com vocês, devido a alguns acontecimentos. Então eu postei alguns vídeos que provavelmente quem assistiu vai entender. Eu falava bastante sobre pólipo, sobre o que eu tô passando, né, o que eu passei durante 4 anos de tentante. Eu tive pólipos e operei 2 vezes. Caso vocês queiram saber o que é, como foi após a cirurgia, a minha segunda cirurgia, eu vou deixar um card aqui em cima para você assistir. Quero falar para vocês que após um mês e 5 dias de operada pela segunda vez, eu estava me preparando para... A segunda cirurgia foi até encaminhada pela clínica de fertilização que eu estava passando, então eu estava me preparando para fazer a fertilização in vitro. Então eu ia ser doadora para sair um custo menor. Eu ia passar pela fundação, também falei isso no vídeo anterior, pela fundação, pela clínica Ideia Fértil. A fundação é uma faculdade aqui em Santo André e tava tudo certo para fazer a fertilização. Eu ia doar, eu acho que 10 óvulos e ia fazer a minha fertilização. Tava super feliz o ano passado. Eu operei o ano passado em julho, dia 30 de julho. Fiz a minha cirurgia e fui pra... Pensei, daqui a um mês vou fazer minha ultrassom para fazer a doação de óvulos. Porém, o que ocorreu? Com um mês de operada, 1 mês e 5 dias, eu engravidei. Então, no mês de setembro, eu fiz o teste. Em agosto ocorreu a gestação, né? 1 mês depois eu engravidei. E em setembro eu fiz o teste de farmácia. Eu não acreditei quando eu vi o positivo. Eu vou fazer um outro vídeo com as reações, tá? Porque eu gravei tudo. Então, em setembro, eu descobri que estava grávida e foi um choque imenso, foi, assim, um choque bom, né? Uma alegria, Eu não acreditava no que estava acontecendo, porque foram 4 anos, vários testes, fiz vários testes e nunca tinha dado um positivo. Eu sempre achei que os pólipos eram a causa de eu não engravidar. Porém, todo médico falava que não tem nada a ver, o pólipo não impede a gestação, que você deve ter algum outro problema, tal. E, na verdade, quando eu tirei os últimos pólipos que tinham, que eu operei a primeira vez, eram muitos, a segunda vez tinham, acho que 4 pólipos. Quando eu tirei esses 4 pólipos, sem eu perceber, sem eu acreditar, sem eu tentar, e aí, quando eu vi que realmente aconteceu, eu tive toda aquela... Me deu mais força no que eu acredito, sabe? Tipo, a gente não pode se deixar levar por um médico, porque médico, eles estudam, são muito experientes, muitos médicos me ajudaram, não vou diminuir a formação deles, mas assim, eles padronizam as consultas, é muito padronizado, isso eu acho errado. Quem tem dinheiro consegue passar com especialistas e ter um atendimento mais focado em si mesmo. Agora, quem não tem, que nem eu, passava pela fundação, que é pública, né, pela faculdade de Santo André, ou pelo convênio, é um convênio mais popular, então você já meio que você percebe que o atendimento é padronizado, não é focado em você, eles não estudam a sua situação. Então, quando eu percebi que eu tive o positivo, eu acreditei mais ainda no que eu vinha falando nos outros vídeos. A gente tem que correr atrás, independente do que o médico falar. Não desista, não abra mão do que você acredita. Então, quando eu fiz a segunda cirurgia, que tirei o último pólipo, eu tive o meu positivo. Essa é uma notícia muito boa. Tive o meu positivo, assim, num momento mais bonito, porque eu consegui acompanhar todo o período da gestação até os 5 meses. Eu tô de quarentena, eu tô em casa, então eu consegui ter o meu primeiro enjoo, eu consegui perceber cada alteração do meu corpo, cada alteração hormonal. Foi uma fase muito bonita. Porém, eu não postei, eu não divulguei logo de cara, porque eu tinha muito medo. Como eu sou tentante há 4 anos, acho que esse ano faz 5, 2021,
5 anos, tentante há 5 anos, e eu nunca tinha tido um positivo. No primeiro positivo que eu tive, eu fiquei com muito medo porque foi muito próximo à cirurgia. Foi algo que toda consulta, toda ultrassom que eu fazia, eu questionava todos os tipos de problemas que eu entendo, que eu busquei entender, né, que eu tinha conhecimento, que era a localização da placenta, se o útero estava baixo, se não estava, se o bebê estava desenvolvendo, sabe? Eu conseguia decorar quantos centímetros ele estava em uma ultrassom, quanto ele tinha aumentado na próxima. Então eu fiz esse acompanhamento bem próximo, por medo. E não divulguei por medo, porque eu ficava pensando assim, eu vou postar, tipo, eu tô muito feliz porque eu acabei de fazer o positivo, vou contar pra todo mundo. Só que ao mesmo tempo eu pensava assim, eu vou contar e semana que vem pode, tipo, não tá mais grávida. Então eu vou ter que explicar pra todo mundo o que aconteceu. E assim eu segurei até os 3 meses. Quando eu fiz 14 semanas, eu postei. Eu vou até colocar aqui pra vocês. Eu postei no Instagram, aqui do ladinho. Eu postei no Instagram uma foto com um texto e divulguei, né? Muita gente sabia que eu estava tentando, mas muita gente não entendia o porquê que eu não tinha engravidado ainda, achavam que era por opção. Com esse texto que eu escrevi, ficou muito claro para todo mundo, recebi muita alegria, muito afeto de todo mundo, de gente que eu nem esperava que pudesse ter algum carinho por mim, assim, me deram parabéns, e isso foi muito importante. Porque é bom saber que você é lembrado por pessoas que você, tipo, talvez você nem tenha tido muito contato. É legal você saber que você é querido. E quando eu percebi todo o afeto que eu recebi, eu me senti tão abraçada, tão acolhida. E eu fiquei em paz, assim, sabe? Depois disso, fiz uma morfológica. E eu descobri que eu tava com resistência na minha artéria esquerda. O que isso significa? A resistência na artéria esquerda para uma gestante é que o cordão umbilical, eu acredito que ele tenha 2 ligamentos até a bolsa, e o lado esquerdo não estava passando sangue o suficiente, alimentação, proteína o suficiente, não estava passando oxigênio suficiente para o bebê. O lado direito estava funcionando normal. Isso me deixou em pânico, me deixou muito preocupada, e eu passei no médico, fiz a ultrassom, levei pro médico, o médico me passou um AS. Como ele me passou apenas AS, eu fiquei um pouco preocupada, por ser um remédio simples de farmácia, infantil. Eu fiquei pensando, eu tô com problema, eu tenho que procurar algo melhor. Passei com uma hematologista. Ela disse que o processo era esse mesmo de início, tomar o AS, e percebi que eu tava com anemia, com outras questões que também foram tratadas pela hematologista. Seguindo isso, eu fiz uma segunda morfológica dia 28 de dezembro. Essa morfológica que eu descobri a artéria, eu acho que foi em novembro, metade de novembro. A segunda foi dia 28 de dezembro. E eu já tava tomando AS há quase um mês. Então, eu fui saber como que tava, né? Se tinha resolvido, como que tava a situação. Eu fiz particular, porque 28 de dezembro quase você não encontra clínica aberta. E eu tive uma alegria, né? Quando eu vi que tava tudo bem, que tava o médico... Eu perguntei muitas vezes, tá tudo bem, doutor? Você tem certeza que a artéria melhorou? Fala pra mim se realmente melhorou. E o doutor falou que sim, que tava tudo bem, que não tinha problema nenhum, que se tinha alguma resistência já não existia mais. E a consequência dessa resistência era pré-eclâmpsia ou chegar ao ponto do bebê morrer na minha barriga por falta de oxigênio ou por falta de alimentação. Então você imagina o pânico que eu tava tendo a minha primeira gestação depois de 4 anos. Passamos o final de ano, Natal. Tem uma foto aqui pra vocês verem do Natal. Tudo bem, passou tudo tranquilo. Eu comecei a sentir umas pontadas no pé da barriga. E no dia que eu fiz a morfológica, a segunda, eu até falei pro doutor, eu tô sentindo muita dor no pé da barriga, umas fisgadas. Ele falou, é normal, porque você tá no 5º mês, tá chegando ao 5º mês, e o bebê começa a crescer muito rápido. Então, isso é realmente normal, você vai sentir mesmo, mas pode ficar tranquila, não tem problema. E assim eu continuei sentindo essas dores. Então, na sexta-feira, no dia 15 de janeiro, eu tava em casa, tinha acabado de desligar o computador, era umas 10 horas da noite. Eu tava trabalhando. Assim que eu levantei, eu senti uma dor muito forte, muito forte. Eu até cheguei a curvar assim na mesa, porque eu não tava aguentando. Eu segurei assim, curvei. E nesse momento,
eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas ao mesmo tempo eu pensava, não, deve ser o bebê que tá crescendo e tá empurrando alguma coisa aqui embaixo. Eu até ficava brincando, não, o bebê sobe, não sei o quê. E nessa semana do dia 15 de janeiro, a gente meio que decidiu o nome. A gente já sabia que era um menino, era Theo. E ao mesmo tempo eu fiquei tranquila, porque o doutor tinha falado que eu podia ficar tranquila, que era por causa do crescimento do bebê. Aí eu fui assistir um filme com meu marido no sofá, eu senti, porque eu já tava sentindo ele mexer já há alguns dias. Mas eu senti na minha mão, eu já sentia em mim ele mexendo, uma cócegazinha aqui embaixo, né? Mas nesse dia eu senti ele bater na minha mão. Era bem leve, eu até pensei em acordar meu marido, mas ele tinha acabado dormindo, assistindo o filme. Eu ia chamar ele pra ele sentir. E aí eu falei, não, deixa ele dormir, depois eu mostro pra ele. E aí à noite, depois do filme, eu fui tomar banho e começou a sair uma membrana, uma gosma, como se fosse de ovulação, mas muito mais espessa. Era igualzinho clara de ovo, não era tão transparente. Era um muco, né? Saiu um muco assim, eu tomando banho, eu passei a mão e senti a minha mão cheia de muco. E aí depois eu passei de novo, saiu de novo cheia. Foram 2 vezes que saiu um muco bem espesso. Aí eu já tinha ido, eu não contei pra vocês, mas eu já tinha ido pro hospital 2 vezes por causa de sangramento. E as 2 vezes que eu fui com sangramento não foi nada demais. A primeira vez, não sei por que sangrou. E a segunda vez eu acredito que tenha sido a formação da placenta, a fixação mesmo da placenta, né? Que dá aquele sangramento, muitas mulheres têm. E com 10 semanas isso aconteceu. E se sangrar até 10 semanas eu tive 2 sangramentos. E quando eu chegava no hospital, tava tudo perfeito, tudo intacto, lindo, meu útero fechado, colo fechado, tava tudo perfeito. Eu voltava pra casa muito mais tranquila. Nessa terceira vez, né, que aconteceu isso, de sair o muco, eu pensei, não é sangue. Então eu posso ficar tranquila, porque não é sangue. Então eu não sei se eu vou no médico ou não. Eu mostrei pro meu marido. E aí no fim eu pensei, não, vou no médico, porque, né, tem até um caso da Lari Vieira, que era mãe de gêmeas, e ela demorou pra ir no hospital. Eu segui o canal dela. E aí eu lembro que ela demorou pra ir pro hospital por causa de uma dor na coluna. E à noite, quando ela decidiu ir, já foi tarde, né? Então eu me espelhei muito nesse caso. E aí quando eu saí do banho, eu pensei, não, vamos no médico. Cheguei no médico, eu mesma fui dirigindo, porque eu tinha certeza que não era nada grave. E quando eu cheguei no hospital, eu expliquei pra doutora o que estava acontecendo, que eu tava com umas fisgadas lá há mais de uma semana. E aí eu falei pra ela, ela teve que fazer o exame de toque. Quando ela fez o exame de toque, ela viu que o meu canal vaginal já tava com 2 dedos de dilatação e que a minha bolsa tava protusa. Bolsa protusa é quando a bolsa já tá no canal. Ela já tá saindo, né? Só que ela não tava muito. Eu só tinha 2 dedos de dilatação. Nesses casos, o que pode ser feito? Você pode fazer a cerclagem, que é a costura do útero, ou colocar um pessário. O pessário é um anel que você coloca prendendo o útero. O pessário é muito parecido com aqueles negocinhos que prendem sacola. Quando você vai em algum comércio entrar com a sua sacola, eles colocam uma argola na sacola para você entrar no comércio. E o pessário é basicamente aquilo, eles prendem o seu útero. E quando ela falou isso, que eu tava com o canal vaginal aberto, ela já falou, eu sinto muito, você vai ter que ficar internada. E assim aconteceu. Eu fiquei internada 5 dias. Tem que dar uma respirada, gente, porque é muito recente ainda. Apesar de já ter passado um mês. Quando eu me internei, eu achei que ia dar tudo certo, sabe? Eu tava apreensiva, tava com medo, mas eu tava com esperança de dar tudo certo. Mas fiquei 4 dias internada. E eu não vou falar como que foi a internação aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas quando eu saí de lá, eu não saí com o meu Theo. No dia 19 de janeiro eu comecei a ter contração. De tarde, umas 4 horas da tarde. E eu pedi inibidor de parto, eles não quiseram me dar.
Depois em outro vídeo talvez eu explique pra vocês como que foi a internação, o processo todo. Mas, concluindo, tipo, eles não quiseram me dar inibidor de parto. E eu passei a noite toda tendo contração. Era uma dor, assim, horrível. Porque além da dor física que eu sentia, eu sabia o que estava por vir. E o meu bebê tava perfeito, sabe? Ele tava gordinho, tava bom pro período, tava até acima do peso, tava bonitinho. Coração batendo a mil. Tava tudo bem. Vou conseguir gravar, peraí. Voltando. Ele tava acima do peso, assim, bonitinho, tava crescendo bem, tava saudável. A bolsa tava... A localização da placenta tava boa, tava tudo perfeito, a gestação. E eu comecei a ter contração. Quando foi 6h30 da manhã, o médico passou no meu quarto e perguntou se eu tava bem. Foi quando eu expliquei pra ele que eu tava com muita dor, que eu tava tendo muita contração. E eu tava tendo muita contração e ele fez um exame de toque. Quando ele fez esse exame de toque, ele detectou que eu tava com 10 dedos de dilatação já e que não tinha mais o que fazer, né? Em nenhum momento eles falaram em segurar o meu bebê. E quando ele viu que eu tava com 10 dedos de dilatação, eles me levaram pra uma sala de pré-parto. Foi onde eu fiquei com mais dores, muito mais dores, porque a contração é uma dor muito forte, mas ela passa. Ela vem a cada tempo e passa. A dor que eu comecei a sentir próxima ao parto era uma dor assim que eu não sabia o que fazer, eu não tava mais em mim, sabe? Eu só pedia anestesia, eu implorava por alguma anestesia e eles não me deram. Eles me deram Tramal na hora que eu tava com muita dor. Eu já tinha tomado muito Buscopan e me deram Tramal. Então eu fiquei com a consciência muito longe. Às vezes a dor vinha, eu apagava, assim, mentalmente, meio que eu nem sabia direito o que estava acontecendo. E aí eu voltava quando a dor passava. Eu sei que quando foi por volta da hora do almoço, do dia 20, o meu marido saiu da sala para almoçar. E a médica entrou pra ver como é que eu tava. Nesse momento, ela viu que a bolsa não tinha rompido, a bolsa tava presa, tava tudo perfeito, tipo, como se ele soubesse que não era a hora dele sair. E nesse momento, eu não sei, eu não posso dizer, porque eu tava, como eu disse, eu tava um pouco inconsciente. Mas, como a bolsa não tava querendo sair, eu senti ela tocando em mim. E assim, depois que ela tocou em mim, a bolsa estourou, o bebê saiu e a bolsa ficou presa. A bolsa não saiu, só o bebê que nasceu, né? Ela estourou a bolsa. Eu acho, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que a bolsa foi rompida manualmente. Nisso eu tive que ser levada às pressas pra sala de cirurgia, porque eu tava tendo hemorragia. Em outro vídeo eu explico pra vocês o que aconteceu sobre a internação e sobre a pós-curetagem, tá? Mas, então foi isso, gente, que aconteceu. Eu consegui engravidar depois da cirurgia. Deixa eu tentar me recompor aqui, porque esse vídeo é um vídeo que eu quero compartilhar com vocês coisas boas. Da esperança. Eu quero compartilhar com vocês não só o momento ruim que eu vivi, mas esse vídeo é pra mostrar pra vocês que valeu a pena eu lutar pelo que eu acreditei, correr atrás, porque eu consegui engravidar. Algo que, tipo, eu não consegui há 4 anos. Eu consegui ter o meu TEL. Acabou do jeito que teve que acabar. Foi uma passagem rápida que ele teve, mas não foi algo ruim que aconteceu pra mim, sabe? Tipo, o momento em si é muito doloroso, é muito sofrido, mas eu entendo que ele me mostrou que, tipo, eu não posso eu não posso desistir, sabe? Ele veio pra me ensinar, foi um ensinamento muito grande, um momento de muita alegria, onde eu tive muito, muito aprendizado. O Theo nasceu no dia 20 de janeiro,
no dia que ele fez 5 meses. E eu entendi que ele nasceu, que eu não consegui seguir com a gestação. Eu entendi que eu não consegui seguir com a gestação porque eu tive... o que eu tive foi IIC. Insuficiência istmo cervical. Eu tô lendo aqui que a palavra é difícil. É insuficiência istmo cervical. Isso acontece quando o seu canal vaginal não consegue sustentar a bolsa, não consegue sustentar a gestação, o peso da gestação, e o canal vaginal vai abrindo. Eu acho que pode ter ocorrido é que eu engravidei muito perto da cirurgia. Eu operei em julho, 30 de julho, basicamente em agosto, e engravidei em setembro. Então foi tudo muito perto. 1 mês e 5 dias depois eu tava engravidando. Então foi tudo muito perto, meu útero não tava totalmente recuperado para seguir com uma gestação. Eu quero acreditar nisso, né? Não sei, não sou médica, nem me analisei internamente. Mas, apesar de toda a dor, como eu falei, eu quero fazer esse vídeo aqui pra trazer coisas boas. Eu quero ajudar outras pessoas que estejam passando pela mesma situação, sabe? Dar esperança pra quem tá do outro lado me assistindo. Que você que tá tentando há algum tempo, não desista e corra atrás de todo tipo de conhecimento que você tiver. Faça exames que os médicos não pedem. Muitos exames os médicos não passam para você, você tem que pedir. Então, busque conhecimento, vá atrás de conhecimento para você saber o que realmente você precisa. Se o seu médico está pedindo o que realmente é necessário ou ele está te padronizando, né? Que é o que eu acho errado. Eu ainda tenho dor, assim, ao lembrar, como vocês viram, é impossível tocar no assunto sem me emocionar, porque hoje é dia... eu nem tenho noção de data, mas hoje é dia 15 de fevereiro, tem 1 mês que eu estava grávida, que eu fui internada, então tá muito recente, é muito doloroso falar pra mim, tipo, você chora, mas é impossível tocar no assunto sem me emocionar. Dói muito, muito mesmo. Porque é um sonho que eu já venho carregando há algum tempo. Mas ao mesmo tempo eu não quero guardar isso pra mim, sabe? As coisas que eu venho passando. Aconteceu e eu tô sentindo essa dor e eu posso transformar essa dor em algo bom. Então tudo que tá acontecendo eu quero passar pra vocês, tipo, pra conscientizar, pra tirar dúvidas, pra contar a minha experiência, pra mudar a vida de alguém que esteja assistindo nesse momento. Se eu, no dia 28 de dezembro, tivesse conhecimento, tivesse noção do que é a insuficiência istmo cervical, no dia 28 que eu fiz a minha segunda morfológica, eu teria questionado como está o meu canal vaginal, quantos centímetros tem, quanto de espessura. Eu teria questionado, porque eu sou muito assim, sabe? Eu quero saber, eu quero tirar minhas dúvidas. Se o médico não falou, ele tem que me falar. Então, eu quero que você que esteja em casa assistindo esse vídeo, não deixe de pedir ultrassom com Doppler, porque isso só é possível ver na ultrassom com Doppler. A artéria, você só consegue saber se está tendo uma passagem boa com a ultrassom com Doppler, e são ultrassons que o médico não costuma pedir. Ele pede com 12 semanas e com 23 ou 25 semanas, 20 semanas, alguma coisa assim, na segunda morfológica. Eu fiz uma segunda morfológica por conta, porque eu quis pagar, eu quis fazer, não que algum médico me pediu. Então, você que está assistindo, não deixa de pedir. Você que está gestante, está com seus 3 meses, solicite ultrassom com Doppler. Você tem direito de fazer esse exame para acompanhar de perto o que está acontecendo na sua gestação. É isso, gente. Eu tenho aqui meia hora de vídeo. Vai ser difícil de editar para tirar alguma parte para diminuir para vocês. Se ficar muito longo, eu peço desculpa, mas é complicado contar toda essa história sem detalhes. E boa sorte para você que está grávida. Procure conhecimento, é o que eu mais falo em todos os vídeos que eu gravei. Procure conhecimento, não acredite somente no que o médico fala. Não seja mais um padrão. Tenha o direito de ser analisada unicamente. Cada caso é um caso. A sua dor não é igual à dor de uma outra gestante. E quem quiser me ver grávida, tem um vídeo que eu gravei fazendo uma reforma de uma mesa, que eu tava gestante ainda. E foi na semana que eu fui pro hospital.
Quem quiser ver, tá aqui o card, tá? Esse foi um vídeo muito difícil de gravar, muito difícil. Então não deixa de curtir, tá? E compartilha se você quiser tirar dúvida também, conversar comigo. Vai ser um prazer. Pode mandar mensagem lá no Instagram ou aqui mesmo que eu respondo pra vocês. É um pouquinho difícil eu postar vídeo porque é um momento muito dolorido, então é um pouquinho complicado falar sobre o assunto, mas eu quero me abrir, eu me sinto bem me abrindo pra vocês, contando cada situação, tá? Então não deixa de compartilhar o vídeo, de dar like, de me seguir, de me adicionar lá no Instagram também, me seguir no Instagram. E obrigada! So anytime you stand, you want your